No dia 26 de abril de 1986, a 1h, 23 minutos e 58 segundos, uma série de explosões destruiu o reator e o prédio do quarto bloco da Central Elétrica Atômica CEA de Chernobyl, situado bem próximo à fronteira de Belarus. A catástrofe de Chernobyl se converteu no mais grave desastre tecnológico do século XX. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Anne, do Vida Inquieta, e estou aqui para conversar com vocês sobre o livro Vozes de Chernobyl, de Svetlana Alexievich. Aqui tá escrito Chernobyl, tá? Mas quando eu vi no site, eu vi várias formas escritas de como se falar. Vocês vão ver aqui do lado as formas que eles falam que ainda é aceitável. Chernobyl. Eu cresci ouvindo Chernobyl, mas eu ouvi Chernobyl, né? Tô brincando um pouquinho pra animar um pouco o humor, porque a gente vai falar de coisas muito tristes hoje nesse vídeo, tudo bem? Gente, agora vamos falar do livro, né? O Voz de Chernobyl foi publicado pela primeira vez em 1997, tá? E ganhou o prêmio em 2015. Esse foi o livro de destaque que rendeu o prêmio de Nobel de Literatura para Svetlana Alexievich. Svetlana Alexievich. Gente, é um pouquinho difícil de falar pra quem não tá treinado, né? Ele que foi o livro de destaque de todas as obras que ela tinha escrito, tá? Sobre o prêmio dela, eu vou colocar aqui em cima, tá? No card, o vídeo que encontrei na internet dela recebendo o prêmio, tá? E o discurso dela, só que ela tá falando em russo e não tem tradução no vídeo. Então você vai ter que ativar aquela legenda automática pra tá entendendo um pouco, pelo menos, do que ela tá tentando dizer ali, tá? Mas se você quer ouvir uma entrevista dela, conhecer um pouco mais sobre a autora, eu vou também deixar aqui na descrição e no card a partir de agora o link para uma entrevista que ela deu quando ela visitou o Brasil, tá? Acho que foi em 16 para 17 que ela visitou o Brasil. E tem uma entrevista lá que ela deu, né, patrocinada pela Companhia das Letras. E essa aí não precisa ativar a legenda. A legenda já está no vídeo em português, tá? A apresentadora pergunta em português e ela tá com um ponto no ouvido onde ela ouve a tradução e ela fala em russo e aparece a legenda do que ela tá falando ali pra gente, tudo bem? Eu achei a entrevista bem interessante, tá? Antes da gente voltar a continuar comentando aqui sobre o nosso livro, Voz de Chernobyl, e sobre o autor, um pouco a relação sobre esse livro, eu gostaria de dar para vocês um panorama histórico do acidente, tudo bem? A usina nuclear de Chernobyl fica perto da cidade de Pripyat, uma cidade pequena dentro da Ucrânia, nessa cidade é onde morava a maioria dos trabalhadores que trabalhavam dentro da própria usina, tá? Mais ou menos a área econômica ali da cidade, as cidades pequenas em voltas, estavam realmente dependendo dessa usina. O acidente aconteceu a partir do final da noite do dia 25 e do início da noite do dia 26. Esse acidente causou 35 mortes durante o próprio acidente e outras mortes com os efeitos consequentes da vazação dos produtos químicos que ainda estão sendo contabilizados até hoje, porque pessoas que nasceram de pessoas que foram infectadas durante aquela época ou foram infectadas depois naquela região, ainda estão sofrendo as consequências desse acidente, tá? Esse acidente, ele foi o pior constatado de acidente nuclear acontecido até os dias de hoje, em quantidade de morte e consequências para o meio ambiente da região. Esse foi o pior acidente nuclear acontecido até os dias de hoje, comparando entre custo em mortes e impacto no meio ambiente. Okay? E ele foi um dos dois que conseguiu atingir o nível 7 na escala de acidentes nucleares. Tá? O outro acidente que também atingiu esse nível foi em Fukushima, no Japão, foi na Torre Fukushima 1, no Japão, em 2011. Tá? Algo que eu tenho que falar aqui agora, que quando eu li eu não sabia disso, né? Quando aconteceu o acidente,
eu era um bebê praticamente, né? Então eu só ouvi falar desse acidente um pouco na escola, depois que quem cresceu ouvindo dessa parte do acidente de Chernobyl, que virou um baque na década de 80 e de 90, hoje praticamente não se fala disso, né? Mas de 80, que cresceu na década de 80 e a década de 90, ouviu muito falar desse acidente, e principalmente o acidente que houve em Goiás, né, que foi um acidente nuclear, mas bem pequeno comparado com o que aconteceu em Chernobyl, né? Mas a gente ouviu falar muito disso, né? Mas só ouvir falar, a gente não consegue sentir o impacto que aquilo teve, a gente não consegue imaginar as consequências de um acidente desse, né? Um acidente causado por um homem tudo. Uma coisa que eu fiquei muito pasma durante minhas pesquisas, tá? E até peço desculpa que esse vídeo tá saindo atrasado, porque eu quis pesquisar um pouco mais sobre isso, que foi o quê? Durante aquela época, a Ucrânia fazia parte da União Soviética. E a União Soviética decidiu, durante aquela época, esconder o acidente, a gravidade do acidente, falando que o acidente era simplesmente um acidente pequeno, não teve muitas consequências, pouca gente morreu. Então ele abafou muito para a mídia mundial, tá? E naquela época não existia internet, pessoas podendo falar entre si, dependia do que os jornais diziam pra gente, tá? Mas, aos poucos, os países em volta começaram a receber altos níveis de radiação e isso começou a movimentar demais a mídia. E foi aí que o Gorbachev, que era o governante naquela época, ele foi ao ar, a TV, assumir realmente que foi um acidente, que houve esse acidente. O acidente foi gravíssimo, né? Como eu já falei, foi o nível 7 na escala. E falar pro povo, né? Aqui tem uma frase que eu peguei da Wikipedia que eu achei bem interessante ele definindo o acidente, ok? Eu vou ler aqui pra vocês. Boa tarde, meus camaradas. Todos vocês sabem que houve um inacreditável erro. O acidente na usina nuclear de Chernobyl. Ele afetou duramente o povo soviético e chocou a comunidade internacional. Pela primeira vez, nós nos confrontamos à força real da energia nuclear fora de controle. Tá? Apesar de acontecer em 80 e pouco, a gente sabe que houve as bombas durante a Segunda Guerra Mundial no Japão, mas ali ainda foi controlado, foi algo que não foi um acidente, lá foi proposital, né? Esse foi um acidente, alguns dizem que foi humano, outros dizem que foram equipamentos de péssima, baixa qualidade que foi usado lá para controle, cada um colocando a culpa em outros locais, né? Mas eu acho que o que ficou como oficial foi erro humano, tudo bem? E assim, dentro esse livro, ela fala aqui durante o texto, no início, porque várias vezes tem as entrevistas que ela fez, mas tem momentos que ela para e fala por quê. O pai dela é da Bielorrússia e a mãe dela é da Ucrânia. E ela cresceu em Belarus. Belarus é uma cidade pequena ali, dos países em volta da Ucrânia, acho que em Bielorrússia, se não me engano, mas é bem perto da região. Então ela viveu as consequências daquela região, né? O que aquela região passou por aquilo, o que as pessoas lá perto de Chernobyl, lá da cidade de Piatra, que hoje é abandonada, né? Que ainda até hoje tem altos níveis de radioatividade, o que as pessoas sofreram tudo. E ela diz lá no texto que assim, ela escreve desde 90 e poucos, tá? De 80 e poucos, 90 e poucos. Ela já lança livros. Só que ela só quis parar e falar desse tema, que ela cresceu com ele, quando chegou o momento certo. Quando ela teve coragem de tocar nessa ferida que fazia parte dela, né? A ferida que ela cresceu junto com ela, aquele sofrimento que ela participou daquilo, tá? E durante os monólogos aqui do livro, a gente vê, eu chamei de monólogo porque assim, no livro do Guerra Não Terror de Mulher, que foi o primeiro livro aqui do nosso canal, dá pra ver que é uma entrevista, né? A pessoa desabafa um pouco, conversa um pouco, mas há uma leve direção de perguntas que ela vai fazendo. Não aparece a pergunta em si, não é pergunta e resposta, mas o texto tem partes que é solto e tem partes que dá pra perceber um pouquinho que foi redirecionado pra alguma pergunta em específico, tá? Aqui não. Aqui parece que ela ligou o gravador lá
e deixou as pessoas falar, me conte, como se ela tivesse falado, me conte a sua relação com o acidente. Tudo. Daquela época até hoje, tá? Parece que foi isso que ela fez, tá? Pelo menos é a impressão que eu tenho no livro, tá? E por isso é até que interessante que aqui, nesses casos, ela chama o livro de monólogo, os textos, monólogo de fulano, monólogo de ciclano, né? Ela vai, quer ver, ó, deixa eu pegar um título aqui, ela vai chamando assim, e ela vai, no final de textos ela mantém o padrão, né, de colocar o nome da pessoa e o cargo que ela, no que ela trabalha, tá? E assim, aqui ó, monólogo sobre velhas profecias. Não sei se ficou claro aqui pra vocês, tá? E assim, o livro tem situações... Esse não é um livro em que eu... Como eu posso dizer? Não é um livro... Ai, gente, desculpa, meu cabelo lindo fica caindo no meu olho. Esse não é um livro... Tem que agora... pra eu não começar a chorar aqui, tem que relaxar o humor de vez em quando, gente, me desculpa. Esse não é um livro que eu consegui entrar dentro das histórias, tá? Eu já fomentei outros livros que tem hora que eu participo das histórias, né? Que eu tô ali do lado dos personagens e tudo. Esse é um livro que eu não consegui me conectar com os personagens, tá? Eu consegui, da guerra, participar ali dos personagens, das situações que ela tava dentro dela, que elas estavam vivendo, né? A minha imaginação, eu estava dentro das situações junto com elas. Esse eu não consegui. E eu fico muito feliz de não ter conseguido, depois quando eu parei pra pensar, tá? Porque as histórias que eu li aqui, o sofrimento que eu li aqui, são coisas sem explicações, gente. São pessoas que a vida delas inteira dependia da terra ao redor delas. Tinham pessoas que dependendo da idade delas, elas nem moravam nem tão perto, ou dependiam da quando tinha alguém trabalhando na usina, mas tinha pessoas que dependiam da terra, e a terra que foi contaminada, as vacas foram contaminadas, os animais foram contaminados, e os animais que viveram, eles não podiam ser consumidos, os leites estavam infectados, tudo infectados. E aí, o que essas pessoas fazem? O que elas vão comer? O que elas vão beber? O rio que passava ali do lado, a água, tudo foi infectado. E alguns abandonaram tudo, mas a gente não tá falando de pessoas ricas. A gente tá falando de pessoas que dependiam daquilo. Aí, um dia, durante a noite, tudo aquilo acabou. Tudo aquilo... Acabou não, tudo aquilo tá ali, ainda existe, só não tá feito pra uso. Você não pode usar mais. Você entendeu? Eles estavam vendo tudo que eles tinham, que valia, tinha um valor X, era a vida deles, e do nada eles não podiam mais usar. E se eles consumissem, eles morriam. Fora o que eles já estavam vivendo, porque a maioria das pessoas, de consequência, desenvolveram câncer, né? Tem situações aqui, acho que essas foram as que mais doeram em mim, em que as mães, as que tiveram coragem ainda, né, de sobreviver ao acidente, tudo, mudaram para outro lugar. Alguns velhinhos não quiseram abandonar a região, moraram da região durante um tempo ainda. E algumas mães que tiveram coragem ainda de ter filhos, quando eles nasceram chorando, falaram assim, meu bebê é normal, meu bebê é normal. E a gente, era horrível a situação que eles viveram. Nós aqui, nós não temos a mínima ideia do que esse povo passou, entendeu? Não só aqui, eu acho que todo mundo que não estava lá perto, ou que não foi visitar a região até hoje, não consegue ter, eu acho nem eu lendo esse livro, com o impacto que esse livro trouxe pra mim, não consigo ter a mínima ideia do que aquele povo tá passando, entendeu? E não vou desmerecer o da guerra, as pessoas que sofreram da guerra e tiveram consequências pra vida inteira, tá? Eu tô falando assim de um país em que o que era bom neles era os bosques lindos, os animais passando lá, e do nada eles perderam isso. Eles não têm petróleo, não é uma terra boa para plantio grandiosos como certas regiões são, de uva, vinho, cana-de-açúcar, ou ter petróleo se for lá embaixo, como Estados Unidos, Brasil e outros países. Não tem nada disso.
o que era bonito no país era turismo e as árvores belas, os animais, tudo, e eles dependiam daquilo e do nada eles perderam isso. E assim, e eles, até as pessoas que até hoje têm consequência, se falar que elas têm ajuda do governo, isso não existe, tá? Um país que ficou quebrado, que já não era rico e do nada o que o pouco que tinha foi tirado por causa de um acidente, o que eles fazem? Eu não chegar a ponto dessa parte da história, do histórico econômico disso, tá? Que aqui o foco é as pessoas, né? É a vida das pessoas. Mas a vida das pessoas, você vê o que elas passaram, o que elas estão passando até hoje, é triste tudo, mas pensando como um país, na parte socioeconômica, eu não consigo imaginar como eles estão vivendo até hoje, você entendeu? E assim, eu não cheguei a estudar essa parte, tá? Se um dia eu achar um estudo bem interessante, posto no meu blog, faço um texto, mas eu não consigo explicar como eles estão até hoje, como eles estão vivendo até hoje. E estão. São povos que lutam, que podem ter pouquíssimo e estão correndo atrás das suas vidas, tá? Vamos voltar ao livro, que é o que importa, gente? Essa forma de monólogo dela, tá? Ela é muito interessante, eu acho que todo mundo tem que ler esse livro uma vez na vida, tá? Não sei se é um livro que eu leria novamente, porque talvez quando eu estudar um pouco mais da história eu queira encarar os fatos daqui, se eu tiver um background maior de conhecimento, eu consiga ler os textos que estão aqui com mais profundidade, né? Consigo entender um pouco mais os personagens. Personagens não, as pessoas reais, né? Eu não posso falar que são personagens, são pessoas reais que estão aqui. Esse livro, eu falo que eu vou deixar interessante porque é um livro que tem que ser passado pra frente. É um livro que você tem que dar para as pessoas lerem. É um livro que as pessoas têm que saber o que está acontecendo pelo mundo. Como eu falei do livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é um livro que eu aprendi muita coisa, que ele também é um livro que tem que ser passado pra frente. Que as pessoas têm que ler coisas que aconteceu no nosso passado, fazem parte da nossa história. Apesar de nós brasileiros não estarmos lá, não ter acontecido no nosso país, nós somos um país de misturas, né? Um país de raças, tudo. Talvez tem um quinto, um décimo, um vigésimo avos de alguma pessoa daquela região. Você não sabe. Então, por mais pequeno que seja, pode fazer parte da nossa história. Eu acho que sim, todo mundo tem que conhecer um pouco mais, tem que entender um pouco do que aconteceu na nossa história, pra ver o que as pessoas estão passando por aí, tá? Ver o que está acontecendo pelo mundo e o que aconteceu, né? É recomendadíssimo, tá? Esse livro eu dou 4 coraçãozinhos de 5, tá? É um livro em que você tem que ler, mas ele não pode ficar da sua estante. Dê pro seu irmão, dê pra sua mãe, pessoas mais velhas que você conhece um pouco mais do Ocidente, fala, olha, lê, olha o que aconteceu, coisas que a gente não sabe. Dá uma lidinha, olha que interessante esse livro. Repassem pra frente, gente. É um livro que nós temos todo mundo que saber, tá? E muito obrigada, gente. Desculpa pelo desabafo aí, tá? Eu espero que vocês gostem e eu prometo trazer uns livros mais lights aí, né? Umas coisas mais tranquilas pra gente dar uma lidinha por aí, tudo bem? Tá bom, gente? Tchau!